Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Eu quero muito agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade, de estarmos juntos para celebrarmos com alegria a vida, aquilo que Deus tem nos dado como oportunidade, de desfrutar de mais um dia. Sabemos que é a misericórdia e a graça do Senhor que estão manifestas sobre nossa vida, permitindo, desfrutar da vida, desfrutar de mais um dia na sua presença. Estamos meditando sobre casais na Bíblia, temos pensado sobre alguns, tanto dos seus erros e acertos, acertos e erros, e nós já tivemos a oportunidade de ver ações de acertos do casal, já tivemos a oportunidade de ver erros de um casal, já tivemos a oportunidade de ver erros e acertos, e hoje eu quero também caminhar nessa direção, a respeito da atitude de uma pessoa, de um dos cônjuges, de forma específica, como que cada um pôde contribuir na realidade do casal, do casamento, quando um estabeleceu o erro para a sua vida e o outro estabeleceu o acerto para a sua vida. Eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 25, versículo 2 e 3, traz aqui a realidade de um casal muito interessante. Está escrito assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Amém. Veja que a palavra de Deus aqui, ela já apresenta algumas características. Aqui está falando sobre o casal Nabal e Abigail. Está falando sobre características que eles possuíam. Está descrevendo algumas coisas que nos ajudam a entender a maneira como cada um buscou desenvolver a sua caminhada. A palavra de Deus, quando fala sobre o casal, sobre família, sobre aquilo que nós precisamos considerar, principalmente em acerto, em aspecto positivo, então o Senhor diz que o homem deve temer ao Senhor, deve andar nos seus caminhos, deve fazer o que é certo. A mulher deve ser uma mulher sábia, a mulher deve contribuir para a edificação da sua casa, contribuir para a bênção do seu lar. E aqui nós temos, então, característica falando que este homem chamado Nabal, tudo que ele fazia estava com a marca do mal, da maldade, de ações que eram ruins. Era um homem grosseiro. Então, apesar da sua riqueza, talvez apesar da sua importância naquela localidade, da sua influência, mas nós vamos entender que essa influência, essa importância, talvez fosse pela coação, pela violência, pela marca de alguém que era assustador. Então, essa é a descrição que traz o texto. Por outro lado, fala que Abigail era uma mulher bonita, gentil, inteligente, sábia. Então, podemos considerar que esta mulher também, ela era considerada no seu contexto como alguém agradável, uma pessoa boa para lidar, boa para conversar, boa para ouvir conselhos. Então, temos aqui esses opostos que foram atraídos por algumas razões. Sabemos que naquele contexto, os casamentos, eles tinham toda uma formatação também diferente dos nossos dias, principalmente aqui a realidade do Ocidente, e nós estamos aí afastados há centenas de anos, longe desse episódio, daquele contexto, daquela realidade, mas podemos extrair as lições que nos igualam como seres humanos em todas as culturas, em todas as épocas, as necessidades, as situações, as marcas, e as decisões que cada um toma. E aqui então nós temos um homem chamado Nabal, que significa sem juízo. Um homem que significa o seu nome insensato. Então você pode imaginar aquilo que ocorreu a partir desse nome na trajetória de Nabal.
Por outro lado, a realidade de vida, ou nome, significado do nome de Abigail, a alegria de meu pai. O meu pai é alegria. Assim, então, mas aceito, né? A expressão, o significado desse nome hebraico, o significado mais aceito é alegria de meu pai. Pode imaginar, então, Abigail cresceu, não é, com o significado do seu nome, podendo, então, estar sempre dizendo, eu sou a alegria do meu pai, eu sou a alegria do meu pai. Que maravilha! Mas qual é a história de vida desse casal? Davi, ele já tinha sido escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul no reino. Davi estava sendo perseguido, caçado por Saul. Saul queria matá-lo, por saber que ele era admirado, que ele era respeitado, que ele era influente e que ele seria o seu sucessor, uma vez que ele já tinha sido reprovado por Deus. Saul então está enfurecido, com seus soldados caçando Davi como um animal. Davi foge para um lado, foge para outro, se unem a Davi homens maus. Quando nós lemos a parte específica daqueles que andavam com Davi, nós ficamos assustados. Quando nós hoje ouvimos sobre as milícias, né, sobre aqueles que estão atuando aí na sociedade, então Davi estava com todo tipo de gente ruim, malvados, violentos, endividados, pessoas que não tinham que perder. Na verdade, eram pessoas que estavam ali, né, apenas querendo ter mais um dia e disposto a tudo em favor de Davi. E quando chegaram para pedir ajuda à casa de Nabal, pedir alimento, para que pudessem, então, de alguma forma, contribuir com aqueles de 400 homens que estavam com Davi. E então Nabal, ele informou os seus empregados, não vou dar nada, nem um copo de água, não vou dar nada para Davi e para esses homens. Não vou dar nada. Davi, então, tinha mandado pedir apenas uma ajuda, algum tipo de alimento para auxiliar no seu grupo de soldados. Ele, então, se negou e ele, enfurecido, deu essa resposta. Davi recebeu a resposta dos seus homens, mandou que eles se armassem e partiu na direção da casa de Nabal. E Davi falou, vou matar todo mundo, vou destruir tudo que tiver pela frente. E quando Davi está indo nessa direção, você depois pode ler na sua casa a sequência desse texto e dessa história e como que ela termina. Davi partiu furioso para matar Nabal e todos os seus empregados e tudo que achasse pela frente. E quando ele está indo, alguém se antecipou, correu na direção de Abigail, falou o que tinha acontecido, compartilhou aquela situação difícil. Abigail mandou preparar rapidamente os animais, colocou alimento nos animais, encheu ali e partiu na direção de Davi. E quando encontrou Davi com os homens, ela se prostrou e ela então pediu misericórdia a Davi para que não atentasse para a estupidez, para a insensatez do seu marido. E então, como é importante nós percebermos a maneira como Davi, ele então retrata esta situação. Como que Davi, ele reconhece a sabedoria de Abigail. A palavra de Deus, no capítulo 25, verso 32, diz assim, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Veja que mulher sábia, como que ela pôde abençoar a sua casa, como que ela pôde evitar uma tragédia, como que ela, com uma ação talvez simples, de poder atender a uma situação específica, de ter o discernimento para refletir e considerar que a sua casa seria destruída, ela mesma seria morta. Então ela teve uma atitude, ela teve iniciativa, ela teve ali a ousadia, e então ela se antecipou àquele problema, ela livrou tanto Nabal de ser morto, seus empregados serem mortos, a sua casa ser destruída,
como também de Davi de derramar o sangue inocente, de vingar ali por uma fúria, por uma revolta, então agir também de forma imprudente. Como é importante termos sabedoria e como é bom ver que existem mulheres sábias que abençoam suas casas, abençoam seus maridos, abençoam seus filhos. E por outro lado, como temos homens imprudentes, homens insensatos, homens sem juízos, homens que muitas vezes achando que podem resolver tudo de qualquer forma e de repente, por uma ação impensada, perdem suas famílias, perdem os seus filhos e muitas vezes sofrem por anos por uma decisão mal tomada. Nabal, Abigail, um casal de erros e acertos. Um casal que serve para nós e principalmente para mostrar que mesmo quando um casal, um dos cônjuges toma uma decisão errada, equivocada, distante da palavra de Deus, o outro cônjuge, temente ao Senhor, comprometido com a palavra, fiel ao Senhor, pode fazer diferença. Então, quero convidar você, faça diferença na sua casa, faça diferença no seu casamento, faça diferença junto aos seus filhos. Que Deus seja conosco, que Deus tenha misericórdia de nós e que tenhamos a condição de extrair essa lição de hoje tão importante, tão necessária para nós e para os nossos dias. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos pela Tua palavra de hoje. Obrigado, Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que com nossa imperfeição e muitas vezes, ó Deus, em nossa humanidade, nós queremos agir sem consultar o Senhor, queremos fazer coisas que são contrárias à Tua vontade, Deus, à Tua palavra, mas queremos pedir, Senhor, que nos ajude para sermos, ó Deus, sábios, a vivermos, ó Deus, sempre buscando o acerto, fazer aquilo que é correto à luz da Tua palavra, que será bênção, Deus, para a nossa casa, será bênção para o nosso casamento, será bênção para a nossa sociedade e será bênção, Deus, para o Teu reino. Obrigado, Deus, pela lição de hoje, que o Senhor traz, ó Deus, ao nosso coração, que o Senhor nos dê todo o direcionamento desse dia. Clamamos, ó Deus, e pedimos por Tua graça e Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir.